obrigadas a negar? Você só tem na grande tribulação uma escolha a fazer. Uhum. 2 caminhos e uma escolha. E quanto tempo dura a grande tribulação? Eu acredito que aproximadamente 7 anos. Não vou dizer 7 anos exatos, 7 anos bem para menos ou um pouco mais. Uhum. Mas aproximadamente 7 anos. O senhor acredita que a igreja, assim que ela for arrebatada, o anticristo já aparece? Ou o senhor acredita que vai ter um hiato aí, um tempo de espera? Eles estão preparando, né, para apresentar ele ao mundo. O senhor acredita que já está aí já? Olha, a possibilidade sim. É. Até alguns falam assim, mas se Jesus voltar daqui 30 anos, se Jesus voltar daqui 50 anos e esse homem morrer? Na verdade, não existe um homem definido hoje para ser o anticristo. Não. Existem homens que estão sendo preparados para usurpar esse lugar posteriormente. Uhum. Porque hoje o mundo clama por um governo único. Sim. A gente vê aí algumas religiões, como o Papa, por exemplo, o catolicismo, eles já estão falando sobre um governo único. Uhum. Alguns países já falam de um governo único. Então, assim, eu acredito que é um homem que está sendo preparado dentro de um sistema que vai reger a humanidade nesse tempo. E a ganância do anticristo é terrena. É para destruir as almas. Quando você vai ali na tentação de Jesus, as 3 ofertas que o anticristo, que o Satanás faz é: te darei todos os reinos desse mundo. A segunda, se prostrarem e me adorares. Terceira, transforma essas pedras em pães. Sim. Entendeu? O ser humano hoje está muito mais voltado às questões terrenas. Quando oferece reinos, ele oferece poder, ele oferece fama, ele oferece com que as pessoas ficam iludidas com isso. Na verdade, nada disso é dele. Mas ele oferece aquilo que não é dele. Uhum. Com Jesus foi assim e tem sido assim nos dias de hoje também. E outro detalhe é a questão da adoração. Se prostrares. E tem muita gente hoje prostrando, entregando-se a sua vida a Mamon. Uhum. Mamon é um dos deuses, os 3 pilares que vão estar junto com o anticristo para governar esse mundo. Então, hoje, se o ser humano entrega a sua vida a essas vaidades terrenas, ele está contrariando a vontade de Jesus. Sabe o que é difícil para eu imaginar? Como o senhor já falou, o anticristo ele vai ter toda a sua maneira ali de convencer as pessoas, mas é difícil imaginar islâmicos, evangélicos, ou cristãos em geral, né, católicos e evangélicos, que ficarem aí, feministas, homossexuais, todo mundo convergindo até ele. A gente vê que o mundo vai estar muito, muito sem Deus, né? Para esse pessoal todo se unir no propósito de segui-lo, né? É um negócio assim bem complexo, né? Mas quando você fala assim dessa situação, a gente olha com um olhar clínico humano. E quando você vê, por exemplo, esses dividendos na Terra, muçulmanos, católicos, espíritas, políticos e etc., todos estão em confusão entre si. Uhum. Por que estão hoje? Por que hoje o mundo está em confusão? Porque o mundo quis chamar a glória para si. E isso acontece lá no início, quando constrói a Torre de Babel. Deus coloca, porque o homem queria construir uma torre para poder chegar até Deus, mas do jeito deles. E a Deus você não chega dessa forma. Então, esses dividendos, divisores que hoje existem no mundo, é um poder influenciado pelo maligno, porque o mundo hoje, como disse o próprio Jesus, o mundo jaz no maligno. O mundo está sob a influência do diabo. Nós estamos aqui como peregrino em terra estranha, passageiros para voltar para casa, que é onde nós vamos reunir todos os santos, todos os salvos. Eu acho que vai ser fácil para ele, caso ele encontre resistência, exemplo, feminista, aniquilar esse movimento.
caso haja, por exemplo. Porque eu penso que o diabo ele precisa de todos esses movimentos, né, para criar esse colapso social, né, essa divisão, separação entre as pessoas, né. Ele precisa que o mundo esteja em um caos, o senhor me corrija se eu estiver errado, para que ele venha apresentar uma falsa paz, né. Então talvez seja fácil para ele suprimir esse tipo de pessoa que deseja direitos femininos, que vão além daquilo que acaba sendo direitos que suprimem os direitos masculinos, são direitos que estão fora da realidade, né? Direito, por exemplo, assassinar o bebê na barriga da mãe, etc, né? E aí ele vem com essa falsa paz, né? Apresentando para as pessoas, ó, cristãos, vocês querem o quê? Que vocês não querem o aborto? O poder está na minha mão. Não vai ter aborto mais. Acho que vai ser dessa maneira, né? Essa falsa paz dele seria isso ou seria somente em relação a guerras? Na verdade, as leis vão ser mudadas. Uhum. As leis serão mudadas. Por que as leis precisam ser mudadas? Ah. Porque vai ser criado leis que vai beneficiar a todos. Que bom, porque a inteligência desse sistema que virá governar o mundo, ele vai fazer com que as pessoas aderem. Tanto pequeno, grande, rico, pobre, todos vão aderir. Vai ser criado leis que vão trazer benefício para eles. Imagina você viver num tempo, hoje as pessoas com migalhas de benefício do governo, eles já fazem proeza. Uhum. Imagina esse tempo para você aceitar a marca da besta. Vamos supor que você tem uma dívida com o banco. E o anticristo fala assim, não, se você aceitar a marca, essa conta aí já está inexistente. Nossa, Deus. Pelo contrário, você vai ter crédito para você viver do jeito que você quiser, fazer o que você quiser fazer. Sim. Porque o dinheiro é fácil para enganar as pessoas. Uhum. É uma das metodologias. Porque o ser humano é ganancioso, né? Hoje a gente vive esse mundo de corrupção por causa de quê? Por causa do dinheiro. A guerra é por causa de quê? O peixe morre pela boca. Então isso vai ser bem dirigido pelo anticristo. Isso vai ser bem trazido. Existe um plano por trás disso aí, mas é um plano mirabolosamente diabólico. Uhum. As pessoas vão entrar nisso aí sem perceber. Quando elas perceberem, elas já estão afundadas. Quem que possivelmente não vai aceitar isso? É algumas pessoas que realmente vai ficar em si, falar assim, não, eu não quero isso para mim. Você acha que serão aqueles que conheceram o evangelho e se afastaram, se desviaram? Parte deles, eu acho que nem todos. Parte de cada pensamento, de cada ser humano não vai aceitar a marca da besta. Automaticamente, por exemplo, pessoa que conheceu a Bíblia, conheceu Jesus, sabe, eu acho que ele não aceitaria a marca da besta. Até porque também alguém vai estar pregando aí, não vai? Vai. Se existe duas testemunhas, vai ter as duas testemunhas. Se o anjo vai estar pregando, alguém vai ouvir. Sim. Não aceita isso, cuidado. Então, quer dizer, se vai ter pregação aí, tem salvação. Para que eu vou pregar? Vamos falar dessas duas testemunhas. Só que eu lembrei de uma coisa que eu achei interessante trazer aqui, não sei se você ouviu falar. Tem gente que acredita que o anticristo vai ser ou está sendo construído, vamos colocar assim, porque ele é a própria tecnologia em si. Você já ouviu dizer? Por exemplo, o anticristo, que a Bíblia ela fala que ele virá, terá vida através do poder do diabo, né? O diabo dará vida à imagem da besta, né? Essa imagem da besta é o anticristo ou é o falso profeta? Seria possível dizer que essa vida é a inteligência artificial que vai receber, que vai estar aí, né? Porque faz sentido, vamos colocar. Se é a inteligência artificial que se conecta em todas as redes, não seria difícil dizer que o anticristo consegue enxergar a gente através dessa câmera. Pela rede Wi-Fi, né, que está sendo transmitida via computador, está caindo no sistema do Google, está indo para o YouTube, então ele teria acesso, né? Ele conseguiria ver, acessar uma câmera que está conectada ao Wi-Fi, uma câmera de segurança, ou seja, ele sendo essa inteligência artificial e sendo tratado como um homem, ele poderia sendo tratado como um ser humano, ele poderia ser esse homem da perdição, ou tem que ser um homem nascido de mulher? Existem duas situações aqui. Existe o anticristo, que é uma pessoa, e existe também a imagem
dessa besta, desse anticristo que vai ser criado. Essa imagem que vai ser criada pode ser, sim, a questão da inteligência artificial robótica hoje para enganar as pessoas. Uhum. Porque uma imagem, um robô falar nitidamente com você, com uma persuasão assim, fora do comum, Assustador às vezes. hoje é fácil acreditar, não falando da religião A, B ou C, mas se eu tenho uma imagem aqui de escultura, hoje muitos vão longe para trás dela, né? Aqui no Brasil nós temos aqui, as pessoas vão, os muçulmanos vão lá, né? Tem a pedra lá em Meca, existe uma pedra lá que para eles é uma pedra muito específica e preciosa, dentro daquele mausoléu lá. Então, assim, a mesma coisa também lá em Jerusalém, na Mesquita de Omar, as pedras que estão ali dentro, eles dizem ser onde Abraão ergueu, né, o seu filho. Então, assim, tudo contribui para que o ser humano ele vai ser enganado de multiformas. O anticristo, ele sabe como que faz para pegar o peixe. Ele já tem essa inteligência artificial hoje. Aconteceu um episódio aqui no Brasil, há poucos dias, que eles estavam vendendo a retina do olho, vendendo a imagem da retina. Eu vi isso. Você viu? Eu cheguei a ver. Aí agora, tá vendendo acho que em torno de média de 600, 700 reais. Vamos explicar ao povo, senão o povo vai achar que estava tirando o olho fora. Explica aí. Não, o que é fazer a cópia da retina? É um instrumento que é colocado, você coloca o olho e ele faz a leitura óptica. É uma leitura, não é tirar a retina, é fazer a leitura, copia todos os seus dados genéticos e leva para uma inteligência artificial. Nossa. Essa inteligência artificial, ela sabe tudo sobre o seu corpo, sabe tudo sobre a sua genética. Sabe que se você pode ter doença A, B ou C, e isso compromete o ser humano a fazer esta aliança com o anticristo posteriormente, e dele saber tudo que nós temos tendência de ser. Então, por isso que vai ser fácil manipular. E isso tem ocorrido em vários pontos do mundo. Sim. Nós estamos sendo estudados há muito tempo. Hoje existe uma tecnologia para se criar, por exemplo, você criar uma vacina, criar um remédio. O que eles fazem? Eles pegam experimentos aqui da Terra, levam para o espaço, levam para a Lua, porque lá envelhece mais rápido. Sabia disso? Não sabia. Não? Porque você viu, o astronauta chegou agora, saiu novo, voltou já bem surrado fisicamente, porque lá é 70 vezes mais o andamento. Então, um dia de espera aqui é equivalente quase a 70 dias lá. Então, se você tem um projeto para 2, 3, 4, 5 anos, 7 anos, você consegue fazer em um ano. Meu Deus. Porque lá vai envelhecer mais rápido. Então, tem tanta coisa no mundo de conhecimento e nós não sabemos, e tem hora que eu prefiro nem saber muita coisa, porque vai surpreender a humanidade. Sim. Muita coisa vai surpreender. Falando em saber